A paz do Senhor. Eu vou começar citando Mateus capítulo 22 e o versículo 29. Disse Jesus: erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu vou citar aqui 6 frases mais famosas, mais usadas por aqueles que não têm um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento mais aprofundado. Mas são 6 frases, na verdade, usadas pelo próprio Satanás, na qual Satanás usa essas frases através de pessoas, principalmente, que não têm o conhecimento da palavra de Deus, para desacreditar a palavra de Deus. Satanás usa essas frases para que as pessoas venham a não dar crédito à palavra de Deus, a dar ouvido à palavra de Deus. E a primeira frase que é muito usado por muitas pessoas é essa: Adão e Eva só tiveram Caim e Abel. Então eles dizem assim: mas se Adão e Eva tiveram só Caim e Abel, como é que se originou o resto da humanidade? É aí que Jesus disse: erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Só que se eles fossem pela palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 4 diz: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, se eles conhecessem a palavra de Deus, eles não erravam com essa pergunta. Porque a Bíblia diz que depois de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram 7. E só que Adão, segundo a Bíblia, ele viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, ele teve muito mais filhos e filhas, além de Caim e Abel. E segundo alguns estudiosos, acredito que Adão e Eva tiveram 33 filhos e 27 filhas. Outra frase famosa usada pelo diabo para desacreditar a palavra de Deus, para jogar a palavra de Deus por terra, é assim, ó: Deus é um só. Só que a Bíblia diz que, claro que existe só um Deus, o Criador dos céus e da terra. Porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É lógico que Deus é um só. Não existe outro Deus ou outros deuses. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Aleluia. Então muitas pessoas, pelo fato delas crerem em Deus e em Jesus, elas acreditam que elas não precisam de Bíblia. Só que Tiago 2 e o versículo 19 diz: você crê em Deus? Faz bem. Até os demônios creem e tremem de medo. Então não basta você somente crer em Deus, em Jesus. É claro que somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, segundo Efésios capítulo 2, versículo 8. Só que somente crer em Deus e em Jesus também não vai bastar para a tua salvação, porque algo precisa acontecer na tua vida. Porque em João 3,3, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a pessoa que professa a fé em Cristo e em Deus, mas não nasceu de novo e não se tornou nova criatura, ela não faz parte do povo de Deus. E por ela não ter nascido de novo, ela não será aceita por Deus como filho. Outra frase famosa usada por Satanás: a Bíblia foi escrita por homens. É claro que a Bíblia foi escrita por homens. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21.
Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Então a própria Bíblia, ela interpreta a si própria. Então, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas homens esses inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 diz: os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Pessoas que fazem vídeos, que evangelizam, vídeos caseiros, que falam de Jesus, que pregam a palavra a todo momento, nas redes sociais, nas ruas, em reuniões. São pessoas que elas só podem fazer se Jesus estiver nelas, se o Espírito Santo de Deus estiver em suas vidas. Porque em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: se eu não estiver em você e você não estiver em mim, você não pode fazer aquilo que eu quero que você faça. Aleluia! Então, as pessoas que evangelizam, que falam de Deus, que falam de Jesus, que falam da palavra, que escrevem livros, que fazem filmes bíblicos, é lógico que elas estão sendo movidos, inspirados, incentivados pelo Espírito Santo de Deus que habita em suas vidas. Aleluia! Outra frase que eles usam é assim, ó: é só não matar, não roubar. Mas é claro que é só não matar, não roubar também, não idolatrar, não ter imagem de escultura, é também não amar o mundo, ser amigo do mundo. Não é só essas coisas que as pessoas dizem. É também não ter parte com a feitiçaria, com a macumbaria, com o espiritismo. É viver uma vida em santificação, é obedecer aos mandamentos de Deus. Outra frase também usada, eles dizem assim: não julgue para não ser julgado. E essa frase Jesus repete em Mateus capítulo 7, versículo 1. Só que eu quero dizer para você que julgar é bíblico, sim. Em João 7, versículo 24, Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então não devemos julgar uma pessoa pela aparência, devemos julgar ela pela sua reta justiça, como que ela está vivendo diante de Deus e os homens. Qual as obras que ela anda praticando? São obras más? Obras boas? São obras que glorificam a Deus? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz: mas o que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, segundo a palavra de Deus, julgar é bíblico, sim. Mas desde que você julgue tal pessoa do modo correto, de uma forma honesta, de uma forma bíblica, aí sim você pode julgar esta pessoa. Outra frase usada: se no céu não entra pecador, como o anjo Lúcifer pecou lá. Frase essa usada por pessoas que não conhecem a Bíblia. Falam coisas que eles acham que está correto através da sua sabedoria mundana, que é loucura diante de Deus. Para quem conhece a palavra de Deus, vai ver que Satanás, ele foi um anjo, foi criado por Deus como um querubim, um anjo, o chefe dos anjos. E segundo Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28, Satanás, quando ele estava em anjo, o seu nome era Lúcifer, que significa portador de luz. Ele se exaltou, ele se sentiu orgulhoso, o orgulho falou mais alto na vida dele, e ele acabou se rebelando. E ele teve o pensamento de querer ser igual a Deus.
E através dessa mentira, desse orgulho, deste pecado, Satanás convenceu a outros anjos para irem do lado dele. Foi aí que aconteceu a rebelião no céu. E segundo capítulo 12 do Apocalipse, capítulo 12 e versículo 9 de Apocalipse, Satanás foi expulso do céu, juntamente com os anjos que se rebelaram contra Deus. Na qual hoje esses anjos caídos, eles são chamados na Bíblia de espíritos imundos ou demônios. Em Lucas 10 e versículo 18, Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Gênesis capítulo 4 e o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui Deus falou para Caim, Deus advertiu Caim sobre a intenção que ele tinha em seu coração de matar o seu irmão Abel. E aqui também essa passagem também pode ser usada para Satanás. Satanás ia bem, só que em um determinado tempo da sua vida ele teve um pensamento ruim, um pensamento que não agradou a Deus, que era de ser igual a Deus, se tornou orgulhoso, e também pela sua formosura isso ajudou Satanás a se corromper. E essa passagem também pode ser aplicada hoje para os cristãos, os crentes em Jesus, que já se corromperam, ou que estão se corrompendo neste momento, ou que um dia ainda vão se corromper. Gênesis 4, versículo 7 é para você e também é para mim. Se o pecado, um desejo errado surgir em nossos corações, nós devemos abandoná-lo antes que seja tarde demais, porque o pecado jaz à porta. E o desejo que há em nós, seja o desejo de adultério, o desejo da cobiça, da avareza, da mentira, do engano, do roubo, se nós deixar este pecado germinar e nós acabar praticando ele, a palavra de Deus diz que o nosso desejo será contra nós, fará com que nós venhamos a errar, desagradar a Deus, assim como fez Caim. Mas antes de Caim, Satanás procedeu assim. Infelizmente, muitos cristãos hoje que professam a fé em Deus, em Jesus Cristo, também já caíram, cometeram coisas que não deveriam nunca terem cometido, na qual eles entristeceram não somente o Espírito Santo, mas as suas próprias vidas e as pessoas que estão ao seu redor. E você, lembra de mais alguma frase usada por aqueles que não tenham conhecimento da palavra de Deus? Não conhecem a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Conheça a Bíblia para ser sábio. Acredite nela para ser salvo. E eu quero dizer, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal no YouTube. O nome do meu canal é Aprendendo com a Bíblia com o irmão Fabiano Pedroso. Se inscrevam lá. Me ajudem a divulgar a palavra de Deus. Faça a obra de um evangelista. E também vou deixar na descrição do meu vídeo o link de 3 irmãos abençoados, usados por Deus. O link de 3 irmãos vai estar lá na descrição do canal do Anderson Rodrigues, um homem muito usado nas mãos de Deus, além de profeta, além de pregador, ele é cantor. Também tem o canal do Francisco de Almeida, Somente a Verdade, e também o canal do amigo e irmão, o CS Cláudio da Silva. Se inscrevam lá, se inscrevam no meu canal, nos ajudem a divulgar a palavra de Deus, porque Jesus Cristo está voltando.
Amém?